Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um Usbeia Meet Rio de Janeiro, com convidado especial. Então, para você que está caindo de paraquedas pela primeira vez aqui no nosso canal no YouTube, nós somos a rede de alumni. O que é isso? De ex-intercambistas, de pessoas que participaram de programas dos Estados Unidos. E, como rede aqui no Rio de Janeiro, como também tem em outros estados, a gente quer fortalecer esse grupo e nada melhor do que convidar pessoas do próprio grupo para compartilhar seus saberes. E este mês a gente está aqui com o Maurício Ruiz, que eu vou ler, porque é muita coisa que esse homem é, gente. Aproveita, fica aí com papel e caneta. Ele é ambientalista e cientista político, ele é fundador e atual CEO do ITPA, que é uma organização não governamental com 25 anos. Ele foi secretário de Meio Ambiente de Volta Redonda e presidente da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente do Rio de Janeiro, que congrega os órgãos ambientais no país. Com a sua equipe, ele já plantou mais de 4,5 milhões de árvores nativas da Mata Atlântica. Foi homenageado como um dos principais prêmios de ativismo ambiental no país, o Prêmio Muriqui, da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, órgão do programa Man and Biosphere da Unesco. Gente, esse homem está aqui com a gente, então vamos aproveitar. Muito obrigada por ter vindo, Maurício. O tempo é todo seu, a gente está muito feliz em te receber aqui. Imagina, Solimar, pô, o prazer é meu compartilhar com vocês um pouquinho dessa história, né? Porque a militância está comigo e eu estou com a militância desde moleque, 25 anos de frente de trabalho na organização do terceiro setor, né? No trabalho do ITPA, mas também com essa experiência aí no poder público. Então, já tive lá no poder público, já tive agora aqui na sociedade civil, quer dizer, tive na sociedade civil durante muito tempo, retorno para cá, que é a minha casa, né? Onde eu gosto de trabalhar, porque no final das contas a sociedade civil é o espaço de experimentação. Tem muita coisa que começa na sociedade civil organizada, muitos projetos bacanas, muitas inovações, e que algumas delas transbordam para o poder público e viram políticas públicas, porque o governo é muito pesado, o governo é muito cheio de amarras, é muito difícil de inovar. Então, normalmente, a inovação vem da sociedade civil e nessa cooperação sociedade e governo a gente consegue transbordar algumas coisas e transformar isso em políticas públicas em escala. Eu tenho certeza que todo mundo que trabalha na sociedade civil tem essa expectativa, né? De cooperar, de enfrentar quando tem que enfrentar, de cooperar quando tem que cooperar, mas sempre na perspectiva de aperfeiçoar as políticas públicas do nosso município, do nosso estado, do Brasil como um todo, internacional, ou seja, todo mundo quer ajudar a construir uma sociedade melhor, né? Isso está no nosso cerne. O ser humano é um ser social, então nada mais importante para o ser humano do que ajudar a construir uma sociedade cada vez melhor, porque a gente depende disso. E, de certa forma, isso nasceu dentro de mim muito cedo, já com 14 anos de idade. Eu costumo dizer que o meu ativismo nasceu no momento que eu tinha 12 anos, na verdade, de idade, e eu cheguei na cidade e vi que a prefeitura lá da minha região tinha tirado umas bromélias, cortado umas árvores. Aquilo me deixou completamente indignado. E algum abençoado na época falou para mim: Maurício, você tá indignado? Eu vou contar uma história para você. E eu, molecote, tá? Vou contar uma história para você. Você é um cidadão, meu amigo. Assim como qualquer pessoa, um vereador, um prefeito, você é um cidadão como todos eles. É o seguinte: se você está insatisfeito, você vai lá na prefeitura, vai no protocolo da prefeitura, abre uma reclamação formal que eles vão ter que ser obrigados a, pelo menos, no mínimo, te responder, porque é assim que a sociedade funciona. Eu, caraca, então, sempre fui muito, né, ativo com as coisas, fui então na prefeitura, abri um processo lá, eu lembro até hoje esse momento, eu chegando no protocolo, um molecote, falando: eu estou indignado que a prefeitura cortou as bromélias das árvores, eu quero aqui fazer uma reclamação. E eu fui então no protocolo, a moça recepcionista me deu um papel, eu lá do meu jeito fiz a denúncia, assinei, e não é que 15 dias depois a resposta chegou, a prefeitura foi lá, replantou as mudas, tirou as bromélias, botou de volta na natureza, e aquilo como é que eu posso dizer, me empoderou de uma forma que eu nunca mais quis voltar. E aí, tempos depois de uma viagem que eu fiz para a Amazônia, obviamente meus pais sempre foram muito motivadores, muito
me deram sempre muito conteúdo, sempre debateram muito comigo as coisas, então sempre me estimularam. E anos depois eu fui fazer um documentário sobre a vida e obra do Tiago de Mello, um poeta amazonense que vivia, faleceu há pouco tempo, no meio da Amazônia, numa cidade chamada Barreirinha, 20 horas de Manaus, e eu conheci a história dele, e ele me motivou a criar uma organização da sociedade civil. Ele falava: Maurício, a Amazônia é irmã da Mata Atlântica, então eu vou estar representando a Amazônia, você representando a Mata Atlântica, volta para casa, junta os amigos, cria uma organização, defende a Mata Atlântica, que eu vou estar junto com você. E eu, de novo, fiz isso, voltei para casa, juntei os amigos, e daí nasceu o ITPA, essa organização aí que hoje já está com 25 anos, que já plantou 4,5 milhões de árvores, em parceria com mais de 100 proprietários rurais, mas que ajudou na construção de projetos de lei, de decretos, de resoluções importantes da política ambiental do Estado do Rio de Janeiro, mas que, sobretudo, semeou a semente da consciência ecológica em muita gente, muita gente. Então, hoje, quando você entra na cidade, que é onde a gente tem sede, apesar da gente ter plantios em vários lugares, você vai ver um plantio de quase 1 milhão de árvores que a gente fez. Uma montanha, tem uma serra inteira. A entrada da minha cidade eu reflorestei já há mais de 10 anos, as árvores já estão enormes. O único bairro que tem tratamento de esgoto, nós que fizemos. Obra mesmo de infraestrutura, quebramos casa, duto pela rua, sistema de tratamento, sem apoio de prefeitura, sem financiamento público nenhum, apesar de eu achar que o setor público deveria financiar e muito a sociedade para ajudar a cumprir as lacunas em lugares que eles não conseguem atuar, mas fizemos isso com recurso privado e funciona até hoje, mais de 10 anos, tratando 36 milhões de litros de esgoto por ano. Tem uma brigada de incêndio, Solimar. Sabe o que é? Sonho de garoto, que via as montanhas pegando fogo, indignado, falando: não vou subir nesse morro, vou apagar. E assim fiz, e aí fui crescendo, fui juntando gente. Hoje a gente tem uma maior brigada privada de prevenção e combate a incêndios florestais do país, que abrange uma área de quase 20 mil hectares, brigadistas dia e noite durante o período da seca, combatendo incêndio para permitir que a floresta se regenere. Então, tudo isso nasceu desse sonho de garoto, do estímulo de pessoas especiais, por isso eu acredito muito, né, cara? A gente tem que incentivar sempre, sabe? Essa militância, esse ativismo, às vezes meio cru, às vezes um pouco superficial, mas faz parte do amadurecimento das pessoas. O importante é converter indignação em ato político, sabe? Não estou falando de política institucional, e que, se quiser também, que seja, não tem problema, que bom, a gente precisa de bons representantes, mas política de uma forma geral, construção social de uma maneira geral. Não adianta só a gente ficar reclamando. Isso é importante, mas é importante também saber cooperar. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida e dedico, enfim, a minha vida a essa militância muito executiva, né? Com boas realizações. Então, sinto um mega orgulho, por isso que o nome aí da minha fala é Trajetória para o Desenvolvimento Sustentável, porque é exatamente essa trajetória de vida que me fez construir, inclusive, diferentes visões sobre a sustentabilidade, né? Se você for ver lá atrás, né, eu criei uma instituição chamada Instituto de Preservação Ambiental. O preservacionismo, em princípio, é aquele que se dedica à preservação das áreas restritas, inclusive sem a presença do ser humano. Existem lugares que são santuários, que têm que ser preservados completamente. Inclusive, se a gente um dia puder, quiser e tiver que recuperar grandes áreas, é de lá que a gente vai pegar as sementes, é de lá que a gente vai recuperar a biodiversidade desses santuários. São as reservas biológicas, são as estações ecológicas, são os lugares que têm que ser mantidos intocados, porque restaram quase nada no mundo, né? Então, na Mata Atlântica, a gente tem reservas, como tem uma perto da minha cidade, chamada Reserva do Tinguá, que é o santuário. Aquilo ali tem que ser, sabe, protegido de todas as maneiras. Mas existem lugares também que o uso sustentável é muito importante. Então, na minha trajetória, eu aprendi um pouco sobre isso. Era garoto, achava que tinha que tirar ser humano de tudo que era lugar, deixar só a floresta. E, ao longo do tempo, eu fui vendo que é muito importante que a gente consiga
trazer o ser humano através de projetos de desenvolvimento que possam conectar as pessoas de novo com a natureza. Então, a partir desse momento, desse aprendizado, eu comecei a desenvolver muitos projetos de economia. Então, tive mais de 1.000 funcionários. Você imagina uma organização da sociedade civil que já teve mais de 1.000 funcionários com carteira assinada, tinha investido dezenas de milhões de reais em projetos de toda a natureza que pudessem gerar emprego, gerar renda. Então, antes, o cara que cortava a árvore está plantando, o cara que queimava está apagando, o cara que poluía está ajudando a construir o sistema de saneamento. Então, isso você vê tudo muito na prática do nosso trabalho, o qual eu convido todo mundo que assistir essa palestra para conhecer lá na minha cidade, no interior do Rio de Janeiro. Então, assim, muita felicidade. E agora há pouco fui também agraciado pelo convite do consulado norte-americano de ir aos Estados Unidos, junto com um grupo assim, muito seleto de brasileiros, para discutir sustentabilidade com todos os setores, setores agrícolas, setores industriais. E por incrível que pareça, eu acho que o Brasil, em vários aspectos, está muito avançado, né? A gente reclama muito do nosso país, a gente reclama. Só nós podemos reclamar, na verdade. Né? Ninguém pode falar mal do Brasil, só o brasileiro, verdade. Né? Mas às vezes a gente reclama demais e não tem a dimensão de quanto a gente tem leis muito boas, de quanto a nossa democracia ela é forte, ela é consolidada. Óbvio que muitos avanços na agenda econômica, de inclusão social, por questões de natureza histórica, são necessários no Brasil, diferente de outros lugares. Mas, com certeza, no nosso país, a gente teve e tem muitos avanços. A gente tem que valorizar isso. E essa minha visita dos Estados Unidos serviu muito para me mostrar que o Brasil realmente está bastante avançado. Deixa eu só tomar uma água aqui. O Brasil, por exemplo, tem algo que não existe nos Estados Unidos, né? E, obviamente, que isso aqui não é uma crítica, isso aqui é uma reflexão, né? O Brasil tem, por exemplo, na Constituição, a função social da propriedade, que é algo que não existe na Constituição norte-americana, né? O que significa a função social da propriedade? Diz que, ainda que a propriedade privada seja soberana, né, o proprietário privado seja soberano dentro da sua propriedade, sobre decisão do que ele vai fazer, se ele vai plantar, se ele vai criar, se ele vai conservar, seja o que for, a Constituição diz que a propriedade ainda exerce uma função social. Ou seja, o Estado brasileiro diz que é importante preservar florestas dentro de propriedades, na margem de rios, no entorno de nascentes. A Constituição brasileira diz que a propriedade tem que ser produtiva, não pode ser improdutiva, não pode ser utilizada só como moeda de troca, ela tem uma função social. Isso é um princípio que não existe na Constituição norte-americana e que existe na brasileira. E, por isso, existe também um avanço muito grande sobre o papel dos proprietários rurais na conservação da natureza no Brasil, coisa que é mais complicada de ser exercida nos Estados Unidos. Então, assim, só para dar um geral sobre coisas que são bacanas que existem no Brasil, são questões legitimamente brasileiras. Então, gente, que eu queria também aproveitar para mostrar umas imagens para vocês bastante inspiradoras, porque a gente fala muito de problemas ambientais, né, Júlio? Mudanças climáticas, perda da diversidade biológica, poluição das águas, e às vezes dá um certo desânimo. E aí eu gosto de trazer umas imagens de coisas que a gente faz para dar um pouquinho de esperança. Até porque não é só a gente que está fazendo, né? O mundo está fazendo. Então, só para vocês terem uma ideia, a China plantou 50 bilhões de árvores nos últimos 10 anos. A Índia criou um destacamento do exército para plantar árvores, plantou 20 milhões de árvores só nos primeiros 5 anos. A Coreia do Sul, os países da África subsaariana estão criando um grande cordão verde para impedir o avanço do deserto do Saara. Vários países no mundo estão avançados nessa agenda. Os Estados Unidos, por exemplo, eu visitei
Agora, durante esse período em que eu fiquei lá, eu visitei viveiros de produção de 4, 5 milhões de árvores por ano. Inclusive, eles congelam as árvores, é mais barato. É diferente daqui, porque as árvores de lá elas toleram muito frio. Então, quando elas ficam prontas para serem plantadas, não está na época ainda de plantio. Eles jogam para uma geladeira enorme, congelam as árvores. Depois eles tiram essas árvores para distribuir. Há mais de 30 anos, eles distribuem, em média, entre 3 e 5 milhões de árvores para o reflorestamento. Então, vários lugares do mundo têm avançado nessa agenda, e é uma agenda muito carismática. Porque não esqueçam, sempre que tem uma árvore plantada, teve alguém que plantou, teve alguém que cuidou, teve alguém que protegeu. Uma árvore plantada é uma semente no coração das pessoas. Então, eu quero mostrar aqui para vocês umas imagens super legais. Vou compartilhar aqui na tela. Posso? Claro. Manda aí pra gente Beleza. ver. Deixa eu achar aqui. Vocês estão vendo aí? Estão vendo a minha Sim. tela? Sim. Eu tô vendo sim, Maurício. Tô sim. Tá, então eu vou só mostrar aqui uma fotinha da nossa sede. Ó. Estão vendo aí? Ai, que lindo. No meio da floresta, coisa linda de morrer. Tem um viveiro de mudas de 200 mil árvores que a gente produz por ano, tudo gerenciado por mulheres, tá? Assim, sensacional o trabalho delas. Uma área de educação ambiental, de vivências ambientais. Tem uma mesa de 40 pessoas, porque todos os alunos que vão comem com a gente e tal. É um lugar maravilhoso de se trabalhar. Mas eu quero No mostrar para Rio? vocês. Oi? Fica no Rio essa sede de vocês? Fica no interior do Rio de Janeiro. Eita, Exatamente. quando eu for para aí, eu vou para esse lugar para passar um final de semana. Isso é Ai, maravilhoso. ai, Por Júlio, eu já estava favor. pensando também, ó, Volta Redonda, já tô te dando a letra. É Volta Redonda, né, Maurício? Não, não, é Miguel Pereira. Miguel Pereira, ó, eu cismei com Volta Redonda. Miguel Um pouco Pereira. melhor. É isso aí. É porque eu fui secretário lá, né? A gente tem um programa muito legal também, em parceria com o Marcos Palmeira, de criação de reservas particulares de proteção natural. Inclusive, estão reflorestando aqui, ó, a propriedade dele. Deixa eu ver se dá para dar um. Aqui, ó. Estão escutando ele? Uma pecuária leiteira, né? A gente chama de pecuária regenerativa. E lá atrás, quando tem uma roçada nunca, a gente vai entrar com o plantio de árvores, uma parceria com o ITPA, que é o Instituto de Terra de Preservação Ambiental, talvez uma organização que mais tenha operado Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. E agora, uma parceria com a Vale das Palmeiras, a gente vai implementar aí mais de 200 mil mudas de árvores nativas. Um projeto bem interessante, que eu estou muito feliz. É um sonho antigo da Vale das Palmeiras, de fazer essa recuperação muito eficiente. Então, e aí estou ajudando também a gente no plano de manejo das duas RTPNs e dos hidrogramas que eu tenho aqui há hoje. Então, futuramente, teremos uma Vale das Palmeiras 100% preservada. Muito legal. O Marcos é um grande parceiro nosso, né? Deixa eu mostrar aqui, mas ó, tem um trabalho lindo de prevenção e combate a incêndio florestal. São mais de 20 brigadistas que estão ilustrando. Brigada nossa. Os bombeiros ligam para a gente para pedir ajuda. Pessoal muito capacitado. E nasceu com um moleque, um garoto jovem que subia o morro para apagar fogo. Os equipamentos todos adaptados. Você está compartilhando ainda? Porque não está aparecendo para a gente não, tá? Só para te avisar. Enfim, aí tem toda a parte de pesquisa, ó, saneamento rural, barato, Maurício, obras de infraestrutura. Oi? você está compartilhando? Porque a gente não está vendo não, tá? Só para te avisar. Não, não, peraí. Deixa eu achar aqui de novo. Tá. Peraí, que eu acho que saiu sem querer. Acho que eu saí sem querer. Deixa eu achar aqui, então. Aqui, ó. Vou ter que entrar de novo aí. A gente viu o Marcos Palmeiras, foi a última. Oi. Estão me vendo aqui de novo? Foi outra. Tá, deixa eu. Estão vendo agora a apresentação? Ah, sim, Agora. sim. 3 mulheres, né? Beleza. Isso. Vocês viram do Marcos Palmeira?
Sim. Temos. Beleza, deixa eu mostrar aqui então só a da Brigada de Incêndio. Espera aí. Aqui, ó. É uma brigada com mais de 20 pessoas, mas tem equipamentos adaptados, tudo da sociedade civil, né? Não é do poder público. Esses equipamentos a gente ajudou a montar eles, inclusive pensar esses equipamentos. A TPA é uma ONG, é? É uma ONG, exatamente. Exatamente. E aí, aquilo que eu estava falando, assim, impressionante, porque os bombeiros pedem a nossa ajuda, tem um trabalho todo de apoio à pesquisa, desenvolvimento, em parceria com muitos proprietários, a parte de saneamento, que eu falei, vários bairros inteiros com saneamento básico, programas de remuneração de proprietário para manter floresta em pé, viveiro de muda, parceria com as mulheres que produzem mudas nos seus quintais, contratos de venda antecipada, garantindo renda mínima para todas elas e elas produzindo mudas de alta qualidade, mó barato, e os reflorestamentos. Então, olha situações como essa aqui, ó. Essa foto aqui à esquerda, essa foto à esquerda é a mesma foto que essa à direita, tá? O mesmo lugar. Só que essa foto à esquerda foi tirada em 2011 e essa de baixo em 2021, tá? Esse aqui roçando, esse rapaz aqui roçando, é um funcionário nosso, tirando o capim todo para dar lugar à floresta. Trabalho de 10 anos. Mas naquela época a gente ainda não tinha muita tecnologia. Evoluiu muito nos últimos anos. Então, olha essa situação aqui, por exemplo. Essa foto aqui de cima é 2017 e aqui 2021. Tem quase 1 milhão de árvores nesse cenário. Tá? Olha essa montanha. 2017 do lado, 2021 embaixo. Parece até computação gráfica, né? Mas é real e é muita ciência aplicada ao reflorestamento. Mesma coisa aqui, ó. Antes, 2017, 2021, a área queimada, inclusive à esquerda, e como está hoje, um vale inteiro, né? Montanhas muito íngremes. Olha essa daqui também, mesma coisa, 2017, 2021. Então, a gente está falando de 4, 5 anos de diferença, é uma evolução muito significativa. Áreas de beira de rio, de entorno de nascentes, aí já imagem do Google Earth, está aqui já, ó, 2019, 2023, a floresta formada. Pegar aqui, corredores ecológicos conectando fragmentos de floresta, 2013, 2016, conectada à floresta. Enfim, muito. Ó, corredores ecológicos, mais de 1 quilômetro, também imagem do Google Earth, imagem de satélite, 2016, 2019. Então, muita evolução, plantios de manguezal também. Esse ano plantamos 150 mil pés de manguezal em área super frágil daqui do Rio de Janeiro e tal. Então, são essas coisas que me motivam, essas coisas que dão aí gás para a gente estar trabalhando e que representam a trajetória, uma trajetória de um ambientalista pela sustentabilidade, que é o tema aqui da fala, né? Mas queria também aí abrir, se alguém tiver alguma pergunta, né, Solimar? Então, Maurício, eu fiquei muito interessado quando eu vi que o Solimar postou, né, o tema, né? Porque a gente tem um trabalho esse ano que a gente já fez no ano passado, né? Que foi um projeto de educação ambiental dentro das escolas da rede municipal. A gente tem aqui, onde a USBE Pernambuco está trabalhando, trabalhou ano passado, e eu creio que a gente vai conseguir dar continuidade na segunda edição do projeto. A gente tem aqui uma área de mata atlântica, que ela está sendo destruída, né? Não está sendo respeitada, até por conta da evolução imobiliária, né? Onde eu moro aqui, está aumentando muito a questão demográfica, né? A população crescendo muito, com a construção de muitos condomínios. Aqui é uma área
como é que eu vou dizer assim, a área de classe média alta, né? É tipo uma região tipo Angra dos Reis, assim, né? Uma área bem privilegiada, né? Então, Sim. todo mundo quer vir morar aqui. E aí, a gente está enfrentando uns desafios muito grandes, né? Inclusive, existe quando a gente fala de desenvolvimento, de sustentabilidade, né? A gente pensa um pouquinho no futuro, né? Porque aqui vai haver um arco metropolitano que vai cortar essa mata todinha da cidade de Guaraçu até a cidade de Cabo de Santo Agostinho. Então, vai ser um desafio muito grande que essa região vai passar, né? Uma APA, né? Uma área de proteção ambiental chamada Aldeia Beberibe. E a gente tem feito esse trabalho, né, de educação ambiental. Então, a gente trabalha essa APA, ela é composta de 8 cidades que circundam ela, né? E esse ano a gente vai trabalhar com a cidade de Camaragibe, Paulista, Paudalho e São Lourenço da Mata. E a gente tenta trabalhar a questão da educação ambiental, né? Os BELA incentivam as escolas, né, a terem iniciativas e projetos, né? Então, a gente está premiando, né, as melhores iniciativas com o computador, né, e um ano de internet grátis para a escola, né? Eu estou também batalhando alguns materiais para as crianças, que são crianças de 7 a 12 anos da rede municipal, principalmente de área rural, então são crianças bem carentes mesmo, né? A gente está tentando buscar a educação dos jovens, porque eu penso que os jovens é o que fazem o futuro, né? O amanhã, né? E a gente está começando a plantar, não árvores diretamente, mas estamos criando uma consciência social dentro dessas crianças, né? Ano passado a gente fez muitos trabalhos já, né? Fizemos trabalho de coleta coletiva, seletiva, né? Fizemos também plantio de palmeiras imperiais. Então a gente vem fazendo, não na proporção, né, que você faz, mas aquele gesto que é um exemplo, né, para a comunidade, né? Eu achei muito interessante quando você veio falar dessa questão de preservar o meio ambiente. A gente aqui também está brigando muito para a gente enfrentar esses desafios, somente essa região que está ficando super populosa, né? E as pessoas vêm de cidade grande e não sabem nem conviver com o seu próprio lixo. Já chega, compra uma área, quer derrubar as árvores todas para construir. Então, a gente está tendo um problema muito grave, né? Eu sempre fui da área de esportes, né? Então, eu aproveito e uno a questão da atividade física com a prática de educação ambiental. Então, a gente faz, numa primeira etapa, a parte de educação ambiental, e na segunda parte, a gente faz uma corrida ecológica, né, que é chamada de Eco Run, e a gente tenta chamar a atenção da sociedade pernambucana, né, para esse problema grave que está acontecendo aqui na região, né? Porque, às vezes, a gente faz aquele trabalho dentro das escolas e parece ser que ele não tem assim um espelhamento, uma imagem grande, né? Então a gente está buscando um pouquinho mais de espaço na grande mídia, né, de Pernambuco, fazendo uma corrida ecológica que é muito legal. O ano passado a gente fez, né? A Embaixada dos Estados Unidos apoiou o evento, também foi um evento muito bacana. E esse ano a gente tem tudo para fazer um evento bacana, porque essa questão do marketing verde, né? Das empresas quererem também pensar, né? Porque é uma questão de desenvolvimento social e sustentabilidade. A gente tem que trabalhar esses 3 pilares, né? Para a gente poder tentar desenvolver e ver um futuro melhor na região, né? E aí eu Claro. até ia pedir depois algumas macetes para você, aproveitar a tua experiência, né? E o que, que a gente poderia, se você já desenvolveu algum projeto desse tipo aí, na sua Claro, região. Ju, toda iniciativa é bem-vinda, cara. Eu acho que a gente tem projetos que são estruturantes em vários aspectos, né? Como você falou, trabalhar a questão da educação, da formação, da conscientização é estruturante, porque a gente está fazendo com que a nossa sociedade, de uma forma geral, compreenda essa temática, de que forma tem que trabalhar, de que forma tem que se desenvolver, de que maneira pode conservar e manter o desenvolvimento, né? O Brasil, ao mesmo tempo que tem um desafio enorme para a conservação da sua diversidade biológica, tem um desafio tão grande quanto na parte social, que é a necessidade que a gente tem de incluir pessoas,
de fazer com que as pessoas ganhem mais, ganhem melhor, tenham acesso a serviços públicos, tenham acesso à dignidade em todos os aspectos. Nossa sociedade é muito desigual. Então, essa luta é uma luta irmã, sabe? A luta da preservação e a luta do desenvolvimento é uma luta irmã, porque, historicamente, a gente vê que a destruição promovida pelos ciclos econômicos, elas deixam muito mais pobreza e miséria do que propriamente desenvolvimento permanente, né? Ela concentra demais a renda na mão de poucos e deixa muita gente alijada do processo. Então, a luta pela preservação é a luta que diz o seguinte, ó, é a luta pela coletividade, sabe? E hoje a gente assistiu muito forte isso acontecendo no Brasil, né? A gente viu um Congresso Nacional esvaziando o Ministério do Meio Ambiente, esvaziando o Ministério dos Povos Indígenas, dizendo, ó, dando um recado ultrapassado, que é o recado de que, ó, não dá para desenvolver o Brasil garantindo a preservação da natureza. Está errado, está equivocado, entende? Inclusive, dá uma impressão de que o desenvolvimento só pode ser atingido se tiver desregulamentado, se tiver totalmente solto, quando é exatamente o contrário. Se você for nos Estados Unidos, quando você vai construir uma casa, você passa por um processo de fiscalização em que eles decidem, inclusive, qual o tamanho da sua janela, qual é o seu assoalho, se tem ou não a impermeabilização XYZ, se mantém a temperatura, o padrão externo das casas. A gente vai para lá e acha lindo. Todas as casas são iguais, tem espaço verde em volta. E a gente não para pensar que aquilo só é possível porque existe muito controle estatal para que isso seja possível. Você construir uma casa lá, você tem que apresentar a planta, você só pode fazer até tantos metros quadrados em um determinado lugar. E aqui no Brasil a gente quer construir de qualquer forma e chamar isso de desenvolvimento. Está errado. Isso é subdesenvolvimento. O desenvolvimento real é um desenvolvimento em que a sociedade é levada, os procedimentos, as regras são levadas mais a cabo porque são importantes para a sociedade de uma forma geral. Viver num bairro sem muros é muito melhor do que viver num bairro todo murado. Viver num bairro onde as calçadas são largas é melhor do que viver num bairro com calçadas curtas. Quem define isso são todas as normas e a política e a fiscalização de planejamento urbano. E a gente aqui no Brasil fica achando que isso é paralisar o desenvolvimento, quando é exatamente o contrário. Até porque no Brasil a nossa maior riqueza e é o nosso valor competitivo, porque ninguém tem igual, é a nossa biodiversidade, a nossa riqueza ecológica, são as nossas águas, o nosso clima, a nossa capacidade de produzir energia renovável a partir do vento, do sol, da água, de tudo mais que Deus fez para a gente. Então, acho que essa luta, a sua luta é fundamental, assim como a minha, assim como a de todos, e a gente costuma dizer, né, que a preservação da natureza, a luta pela sustentabilidade, a luta pelo planeta, é a bandeira das bandeiras, é a luta das lutas. E a gente está dentro de uma bola azul, vagando no universo, até agora só essa bola azul tem vida, entende? Enquanto ficam aí os trilionários inventando foguetes para ir para Marte, que não tem nada, entende? Se um dia isso tudo aqui acabar, eu, vocês aqui todos, não vamos estar nesse foguete, entende? Não vamos estar nesse foguete. Então, ele tem que cuidar da nossa casa, entende? Da nossa casa é a prioridade número 1. Eu não sei se você foi alertado aí sobre essa questão desse arco metropolitano que vai ser construído aqui, em Pernambuco. Ele vai ter, a ideia surgiu quando veio a fábrica da Fiat aqui. A ideia era produzir os carros, né? E já pegar um atalho já para deixar ali no Porto de Suape, ali, né? Bem pertinho, né? Que é pertinho, se cortar por dentro, né? Mas aí, atualmente, todo esse trajeto é feito pela 101. Então, a distância com o carro sair da cidade de Goiânia para chegar até o Cabo de Santo Agostinho é muito distante pela 101. O que eles querem é abrir uma rodovia no meio da mata, né? No meio da reserva, para que esse trajeto feito pelos carros de transporte, não só da Fiat, né?
mas todos os outros carros, né, as mercadorias são transportadas de outros estados que vão para o sul, né, utiliza 101, né? Eu não sou contra de maneira nenhuma o desenvolvimento, né? Eu sou até a favor, porque eu acho que a gente tem que colocar algumas, né, algumas luzes, né, para que a gente faça com que esse desenvolvimento seja sustentável, né? Vai ser prejudicado? Vai, mas vamos tentar controlar para que não seja tão danoso, né? Então, dessa forma que eu penso, mas que esse arco metropolitano, ele já é uma realidade aqui em Pernambuco, ele né? Mas esse projeto a gente justamente quer jogar uma luz. Vamos olhar que ali vai acontecer uma coisa ali bem diferente, não vai ser legal no futuro. A gente tem que começar a pensar agora, né? Obrigada, Júlio. Nossa, muito bom, né? Você com esse olhar trazer e enriquecer a conversa, né? Eu acho que o Maurício está com um tempo mais curtinho. Eu não sei se tem muita coisa para trazer, mas tempo mais curtinho que a gente vai encerrar daqui a pouquinho. Mas eu tinha uma pergunta, Maurício. Você fica à vontade se você for endereçar essa pergunta depois. Eu sou professora, né? E não sou nada da área ambiental. Eu estava até aqui, meu Deus, anotando tudo que você está falando. Como que você acha que nós, como escola, e muitas vezes nós, professores, os quais nem ativistas talvez estamos conseguindo ser, né? Até em direito próprio, vamos dizer assim, como que você acha que as escolas podem ajudar? Quando você falou que tinha 14 anos, eu tenho um filho de 13. Tinha 14 quando vieram pessoas inspiradoras. Como que a gente pode servir de inspiração também nas escolas, para que mais Maurícios que estão ali só precisando desse despertar, eles possam estar mais engajados. E se estiver fugindo muito do que você vai falar, não tem importância, a gente pode conversar depois, tá? Não, imagina, tem tudo a ver. Eu sou pai, né? Eu tenho duas filhas, então eu penso nisso direto. É claro que ninguém é igual, né? As pessoas são diferentes, né? A história de vida é diferente e tal. Mas somos todos seres humanos. A nossa relação com a natureza é uma relação primordial, né? Uma relação originária, uma relação que está no nosso DNA. Então, existem determinadas coisas que são necessárias para o ser humano, né? E esse contato com a natureza é algo necessário para absolutamente todo mundo. Como isso vai fazer com que as pessoas tomem, decidam dedicar parte da sua vida, da sua energia a, a, a uma luta, a recuperação da natureza, a preservação, acho que no fundo não importa, né? O que importa é o seguinte: nós precisamos ter contato com a natureza. E esse contato é transformador. Esse contato mexe com os nossos sentidos mais profundos. Então, tudo que a gente pode fazer enquanto pais é proporcionar essas oportunidades de religação com a natureza. Isso se dá de diversas formas. Pode ser um banho de cachoeira, pode ser um banho de mar, pode ser subir uma montanha, pode ser olhar uma paisagem linda, um verde, respirar o cheiro de chuva, sabe? Sentir aquele cheiro de chuva. Tudo isso é natureza, tudo é originário dentro da gente. Agora, se a gente vai se tornar ativista, aí é um conjunto de coisas que vão acontecer na nossa vida. Agora, com certeza, quando a gente forma pessoas que têm uma relação de respeito com a natureza, que gostam porque têm memórias em contato com a natureza, né? Quando você leva um filho para a praia, se diverte com ele em contato com a natureza, é uma memória afetiva que ele se relaciona com a praia. Eternamente ele vai querer ir naquela praia porque ele vai sentir aquela emoção. Então, ele pode virar um arquiteto e quando ele for projetar uma casa e chegar a um terreno, ele vai olhar e vai pensar naquilo. Ele pode ser um pedagogo e quando ele estiver dando aula na sala de aula, ele vai achar importante contar essa história. Ele pode ser qualquer profissão, porque qualquer profissão lida com seres humanos ou transformando a natureza. Então, a gente está em contato com ela todo instante. Se a gente tem respeito, se a gente quer o melhor para nossa mãe maior, né?
a gente vai sempre encontrar uma forma de fazer com que o nosso trabalho seja uma maneira de fazer o mundo um lugar melhor, como diz, inclusive, a poesia do Tiago de Mello. Não sei se respondi, Solimar, o que você falou. Muito obrigada. Legal, legal. Então, assim, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se não, encerro aqui. Não, eu fiz aquela pergunta. Você já trabalhou com esse projeto de educação ambiental, né, com as escolas aí na região onde você convive, né, se você trabalhou? E que experiência você poderia passar para mim? Que eu estou fazendo esse trabalho também e eu quero poder aproveitar o máximo de ideias, Claro. de projetos, para que a gente É, possa Júlio, fazer assim, iniciativas. as escolas precisam de tudo, cara. As escolas precisam de tudo. Então, assim, a sociedade, quando chega com projetos e propostas, as escolas abraçam, sabe? Porque as escolas estão ali tão dedicadas a cumprir seus parâmetros curriculares, tão dedicadas a dar as matérias, as pressões dos pais, da sociedade, informar pessoas capazes de entrar na universidade, conseguir bons trabalhos ou simplesmente cumprir aquela meta de vida e tal, que assim as direções, pela minha experiência, normalmente estão muito abertas, sabe? A pessoas que querem vir, que querem sugerir, que querem dar suporte da estrutura. Lá na nossa cidade, todo ano, a gente, a gente consegue recurso, mas antes de conseguir o recurso, a gente já fazia isso, mas a gente consegue recurso de pegar as crianças na escola, leva para a nossa sede, um dia de imersão, de reflexão, a gente dá informação, mas pega a mão na massa também, porque não adianta só cristal, vamos falar de natureza aqui no quadro. Não, a gente tem que vivenciar, então deixa um pouco solto, sabe? Ah, tá vendo problemas ambientais e tal, pô, mas se você não tiver do outro lado uma coisa assim do tipo, vamos fazer alguma coisa, você só gera desestímulo, gera tristeza, gera frustração. Então lá a gente tem como filosofia o seguinte, a gente leva informação, debate sobre o que está acontecendo, mas depois diz, ó, vamos fazer alguma coisa, vamos todo mundo no viveiro de mudas, vamos produzir as mudas, no final do ano tem um mutirão de plantio, tudo isso, sabe? Para algumas pessoas muda mais, para outras pessoas mudam menos, mas é sempre uma oportunidade de vivência. Então, assim, as escolas estão abertas, cara. Estão abertas aí para tudo que é projeto, eles precisam disso. Em especial as escolas particulares. Ótimo. Obrigado. Sugestões. Mas o meu telefone também está à disposição, está lá no grupo. Pode me ligar quando você quiser, tá bom? Para a gente trocar mais ideia. O Júlio não está no nosso grupo porque ele é de Pernambuco, mas se você autorizar, eu passo o telefone do Júlio e a gente combina isso depois de live, tá? Só para deixar claro. Maravilha, maravilha. É isso então, né, gente? Obrigado, Maurício, pelas suas Pessoal que está aqui com câmera experiências, né? fechada, desculpa, Júlio, tá? Te interromper. A gente tem Fernanda, Luana, Ceci. Queria saber se vocês têm perguntas. É para fazer mesmo. Essa live é para todas nós. Eu sei que Fernanda é de turismo. Acho que esse assunto é muito interessante para você, né, Fernanda? Então, assim, traz pergunta. Aproveita essa pessoa aqui. Desculpa o cenário aqui de trás, mas é que estou no meio da mudança aqui. Oh, tranquilo. Mas queria saber, amo Miguel Pereira, gente. Fui quando eu tinha 13 anos ou 12 anos. E foi uma experiência muito bonita, aqui naquele Interpasse, eu acho. E foi muito legal. Perguntando na parte de turismo, se você recebe grupos lá, e como é que essas mudas, você vende, você doa? Porque eu moro aqui num sítio, e eu queria colocar mais frutas aqui para atrair pássaros, né? Eu sei que na região aqui eu já vi tucano, então eu queria, assim, de repente, colocar mais frutas para atrair esse tipo de pássaro e criar um turismo aqui de avistagem de pássaro, que é uma coisa que muita gente procura. E obrigada. Parabéns pela sua iniciativa, eu amei saber de com 12 anos você já estava lá questionando as bromélias, né? E também a mão de obra feminina. Isso eu botei no comentário, que extraordinário. Né? Aqui eu quero fazer isso com as mulheres, para a gente fazer lembranças de turismo da cidade, né?
com costura criativa. Um dia eu chego lá, um dia eu consigo. Consegue, claro que consegue. Então, olha só, as mudas que a gente produz são todas para os nossos projetos de reflorestamento, né? A gente planta, em média, 500 mil de árvores por ano nas ações de reflorestamento. Óbvio que quando você precisar de uma muda, é só me falar que a gente dá um jeito de chegar aí, tá? E tem várias mudas. A gente tem plantas nativas, então não são muito convencionais a essas que a gente está acostumado, né? De quintal, pomar e tal. Mas são plantas que alimentam pássaros, que alimentam pequenos mamíferos, que alimentam a fauna. Nosso objetivo é recuperar a fauna da Mata Atlântica. Então, nem sempre o que a gente come, apesar de sermos fauna, né, serve também para Por os... exemplo, para abelha, né? É com esse intuito, para abelha, porque a gente aqui, a região produz muito mel de. Não é qual é o nome de camará, né? Isso, Pará. Isso, De legal. camará e Aonde é, tipo, Tanguá, entre Itaboraí e legal, Rio Bonito. conheço, Se claro. você quiser vir visitar a gente, pode vir. Vai ser uma honra, vai ser uma honra. Parabéns, viu? E assim, com certeza, aí em Tanguá existem, não só em Tanguá, mas na região, existem reservas é, que, que têm uma vocação para turismo natural do caramba. Assim, perto aí, por exemplo, há quanto tempo vocês ficam de Casimiro de Abreu e Silva Jardim? Fica muito distante? Não, eu acho que é uns 50 quilômetros. Aqui já tem um turismo forte com a laranja. A gente recebeu a identificação geográfica do INPI como a laranja mais doce do Brasil. Legal. Então, aí Mas a perto laranja. vocês têm o mico-leão dourado, né? Isso. Hoje eu vi o meu amigo, ele estava lá. Ele tem uma floresta de chocolate, de cacau, aqui em Rio Bonito, e ele produz chocolate. E eu fui na floresta dele, tem 400 pés de cacau na mata, né? E hoje ele estava fazendo um trabalho lá, pelo menos ele estava assistindo, o pessoal do Mico-Leão Dourado fazendo uma agrofloresta. Isso, exatamente. Tem Nos um stories. pessoal que faz um trabalho histórico de preservação de uma espécie símbolo do Brasil, que inclusive está na nota de R$ 20, que é o mico-leão dourado. É uma espécie que só tem aí, só tem nessa região. Ele é restrito no mundo inteiro, só existe aí. E é um dos projetos mais bem-sucedidos de conservação no mundo, que conseguiu tirar uma espécie da lista de ameaçada de extinção. Então, A te gente recebe visita aqui de micos, eu não sei se é esse específico, mas ele vem, come da jabuticaba, aí é manga, mãe, que ele passa? Eu sei que ele vai pulando aqui de árvore em árvore. legal, legal. Ah, minha mãe tá falando que ele gosta muito da jabuticaba. Então, vale a pena ir fechar uma parceria com o pessoal da Associação Mico-Leão Dourado. Eles têm uma reserva muito bonita. Eles têm agora uma torre de observação. Eles têm lugares específicos onde o mico-leão dourado ele vem pertinho das pessoas. É muito legal. Vale a pena. Uma sugestão. Obrigada, hein? Nada, imagina. Maurício, se a gente puder, eu tenho certeza que a gente ficava aqui mais tempo te ouvindo, né? Como a Luana escreveu aqui no chat, muito bom te ouvir, Maurício. A Fernanda, em alguns momentos, você foi falando, que legal, extraordinário. Então, assim, e o Júlio, que já participou ao vivo aí, em cores, mas que alegria te receber. Eu quero convidar todos vocês que estão assistindo, tanto aqui ao vivo, como né, vocês compartilharem com seus amigos. Eu vou compartilhar com os meus alunos, com certeza. Já vai ser atividade valendo ponto, que é incentivo, vale ponto. Mas convidar vocês a continuar esse diálogo, tanto nos comentários, quanto né, seguir o Maurício. Maurício, não sei se você quer deixar suas redes sociais ou do ITPA, você quer dar esse recadinho final? Inclusive, mais do que isso, assim, eu acho que a gente podia fazer uma segunda rodada com live no Instagram. Eu acho muito importante, é uma forma assim, muito eficiente das pessoas participarem, tá? Pelo Facebook também, mas o Instagram hoje tem enfim, um alcance diferente. E eu me coloco super à disposição. Tem bastante amigo lá, tem bastante gente que me segue e a gente pode, enfim, aumentar um pouco esse movimento. Tá? E, pô, quero agradecer pra caramba a todo mundo que vai assistir aí também e dizer que a gente está à disposição, o ITPA, o site do ITPA é itpa.org.br.
tá? ITPA Brasil no Instagram. E o meu Instagram é Maurício Ruiz Branco, quem quiser me seguir lá, tá bom? Um abraço e, ó, vivamos erguidos como árvores e fraternalmente unidos como uma floresta. Saudações sustentáveis. Obrigada. A Valeu. gente só encerra assim, não tem mais nada que dizer. Pessoal, beijo para vocês e até o nosso próximo Usbeia Meet Rio de Janeiro.